Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Terapia das Partes com Regressão. Esse é o ponto de partida, onde você começará a aprender uma técnica que vai ensinar como você acessar as memórias mais profundas num tempo muito curto e com um tratamento muito eficaz. Meu nome é Flávio Bock, seja muito bem-vindo e hoje eu começo falando sobre as partes internas das pessoas. Vamos começar? Imagina que dentro da gente, dentro de cada um de nós, existe uma equipe de pessoas trabalhando, vamos imaginar? E essa equipe, ela é composta por várias pessoas, de diferentes pensamentos, diferentes formas de agir. Cada uma delas tem sua personalidade, sua voz, sua forma de agir e fala com você de diferentes formas. Algumas delas tentam nos sabotar com aquela vozinha, aquele jeito que faz com que você não consiga fazer o que você gostaria. Então essas vozes internas, estes eus que conversam com você e te ajudam a tomar decisões, isso são as nossas partes internas. As partes internas, elas são fragmentos emocionais ou subpersonalidades, criadas a partir de traumas ou de entendimentos errôneos de sua mente. Normalmente eles surgem como um mecanismo de defesa para poder proteger aquela parte sua, aquele você que precisou daquela ajuda naquele trauma, naquela situação. Então, a sua mente cria uma subpersonalidade, que é aquela personalidade que defende aquele trauma, defende aquela questão. Pense numa sociedade onde cada um tem a sua função específica. Um cuida, o outro protege, o outro alerta, o outro anima, o outro desanima. E o mais interessante disso é que todas essas partes, elas sempre estão tentando ajudar você a se proteger, ajudar você a se motivar, a se desmotivar, a te sabotar. E todas essas partes, elas estão a seu favor, por mais que muitas vezes não pareça. Por quê? Porque todas as partes, elas têm uma intenção positiva, como a gente diz na programação neurolinguística. Todas essas partes, elas querem o bem comum. Porém, nem sempre, quando uma quer uma coisa, a outra quer a mesma coisa e essas forças se unirão. Às vezes uma força, uma personalidade vai te puxar para um lado e a outra vai também te puxar para o outro lado. Os dois em direção ao futuro, porém com objetivos diferentes. E é exatamente nisso que a gente vai conseguir trabalhar e vai conseguir fazer uma intervenção no seu paciente, fazendo com que essas partes se falem melhor. Às vezes essa parte foi criada no momento de infância, no momento adulto, no momento de nascimento, e aí ela reage como aquela idade. Então a gente precisa conversar, organizar e padronizar todas essas partes, para aí sim o seu paciente se sentir muito bem. Então agora que você entendeu já o que são as partes, vamos começar perguntando assim, ó. Como elas se formam? Como são formadas essas partes, né? Elas são formadas muitas vezes por traumas, por coisas vividas durante a sua vida. Falecimento de um ente querido, um suposto abuso, um problema vivido com a família, alcoolismo na família, às vezes violência doméstica. Tudo isso vai fazendo com que você crie essas facetas de personalidade, fazendo com que a sua mente fique totalmente facetada e dividida. E aí sim a gente vai juntar elas. Então, todas essas facetas e personalidades, elas vêm do mesmo lugar. Aí você me pergunta, mas essas partes não me ajudam? Essa parte não faz com que eu fique passando mal quando eu vou falar em público? Que eu tô, assim, muito nervosa, muito nervoso, e aí eu vou falar em público e essa parte faz eu passar mal para me proteger da minha exposição com esse público? Sim. Ela está tentando te proteger. Lembra? A mente sempre protege. Ah, mas é que eu sou ambicioso, eu quero ser o melhor palestrante do mundo, eu sou o diretor da empresa, sua mente não leva em consideração. Ela está se protegendo da própria existência. Para ela continuar existindo, para você se sentir, para ela sentir que está protegendo você e realmente está, ela cria esse tipo de coisa, que foi aprendido e criado na infância. São as facetas do seu ego, são os estados de ego que você adquiriu e fez cada partezinha num momento da sua vida. Essas partes, elas sempre têm um papel protetor, mas com o passar do tempo, elas vão ficando envelhecidas, elas vão ficando antigas. Uma parte que protegia um bebê de não passar fome fazia o bebê chorar.
Mas hoje, talvez você chore quando a comida demora, quando você se sente sozinha, porque aquele estado de ego está presente novamente agora e não mais quando, naquele bebê. Você pegou aquele estado de ego e se manteve até hoje. Aquele estado de ego de bebê e até hoje. Então hoje você chora quando a comida demora, quando não tem comida, então você chora. Um exemplo, tá bom? Então, esse estado de ego foi pego lá da infância e trazido e se mantido até hoje. Ele tinha uma função na infância e hoje em dia ele não tem mais função nenhuma, provavelmente ele até te atrapalha. Por exemplo, uma pessoa pode ser perfeccionista ao extremo por ter passado por uma situação na infância ou em algum momento da sua vida que a mente identificou que ser perfeccionista faria com que ela se adaptasse melhor e sobrevivesse mais, porque essa é a intenção e o objetivo da mente, né? Se adaptar cada vez mais e sobreviver. Então, se a sua mente levou em conta, entendeu que esse estado de ego que você estava, esse estado protetor, defensivo, seja lá qual for, e aqui entra uma parte muito importante. As partes, elas estão ligadas a momentos e emoções da nossa vida. A imagens mentais, a emoções estão conectadas. E muitas vezes elas arrastam para o presente e trazem até hoje como um gatilho. Quando você sente uma emoção, você traz todo aquele gatilho, aquele estado todo e se transforma naquela pessoa, naquele estado, naquele fragmento de quando você tinha 5 anos. Por exemplo, já viu criança, adolescente, que vai no supermercado com a mãe e fica fazendo birra, se joga no chão, crianças de 12, 13 anos? Então, esse é um estado de ego que ele adquiriu provavelmente quando tinha 2 anos. Que se jogar no chão e chorar, a mãe pegava no colo e dava comida. Aí ele continua mantendo isso com 12, 13, 14 anos, e esse adolescente que ainda não é adulto e está saindo da fase infantil, ele começa a utilizar ainda esses recursos, mesmo parecendo muito disfuncional para uma criança de 12, 13 anos. Mas é comum você ver crianças e adolescentes tendo comportamentos muito compatíveis. Meninos de 12 com meninos de 8 são comportamentos compatíveis, porque ainda ele está utilizando aquele mesmo fragmento que ele adquiriu numa questão, num momento importante da vida dele, que teve um impacto emocional muito grande. Há pontos importantes e cruciais na terapia das partes com regressão que torna ela única e diferenciada de todas essas outras técnicas que são usadas como uma base para poder te ensinar. A terapia do estado de ego, ela busca encontrar as várias facetas e vários estados defragmentados de ego e manter eles em conformidade e fazer com que todos trabalhem junto. Não é a nossa intenção, é diferente. Ela leva em conta que a sua parte de dentro de você é um conjunto de família, é um conjunto que interage como uma família. A gente vai levar em conta alguns conceitos da terapia sistêmica familiar, porém, nós vamos utilizar a visão deles para poder explicar algumas coisas que vamos fazer durante a técnica. O meu grande fascínio pela técnica terapia das partes com regressão é porque você consegue, ao mesmo tempo, identificar de onde as partes foram criadas e conectá-las. A gente consegue dar novos significados, alinhar as partes, ir até a raiz dela e fazer com que elas interajam e se conectem. Então a gente consegue conectar alguns tipos de técnica, fazendo com que você faça uma regressão organizada através de estados de ego. Vocês vão ver que maravilha, que legal que vai ser a gente estar junto aqui para falar sobre isso. Então vamos lá. Nessa aula você aprendeu que as nossas partes são fragmentos do nosso ego que foram criados para nos proteger, para nos ajudar em alguma parte da nossa vida. Entendeu? Sacou isso? Entendeu mesmo? Você também descobriu como elas se conectam e como elas são criadas, né? Então, através de traumas, abusos, falecimentos, coisas importantes, impactos emocionais na infância, criam estados de ego, criam facetas de ego, que ficam fragmentados. Imagina um ditador. Você já foi um ditador? Ah, eu vou lá e sou um ditador. Às vezes a gente é um ditador. Com meu filho eu sou um ditador, às vezes. Às vezes eu sou a pessoa mais gentil do mundo. São estados de ego. Todos eles foram criados em algum momento. Quando eles são disfuncionais, aí sim a gente consegue trabalhar eles. Quando eles são disfuncionais, eles vão causar ansiedade, depressão. E aí quando a gente consegue saber onde ele foi criado, se ele é disfuncional ou não, se ele se encaixa com os outros, aí seria perfeito. Então foi aí que eu trouxe
e criei a terapia das partes com regressão. E agora eu quero que você reflita você mesmo, para a gente começar a fazer alguns exercícios. Quais partes você identifica conscientemente hoje em você? Você vê um ditador, um esportista, uma pessoa legal, um boêmio? Quais são as partes? Comece a pensar. Quais são as partes? E tenta entender quando elas foram criadas, essas conscientes que nos fazem ser quem nós somos. Então, enquanto você pensa e reflete, vamos para a próxima aula.